Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia maravilhoso na nossa vida. Nós terminamos o mês de fevereiro, iniciamos no dia de hoje o mês de março e com ele vem a expectativa, né? Que desafios que ficaram para trás no mês de fevereiro a gente possa vencê-los agora em março, mas principalmente a expectativa de que a gente possa ter uma fidelidade maior ao nosso Senhor, dedicar mais tempo à palavra de Deus, à nossa comunhão com os irmãos e a gente se fortalecer o nosso espírito, que o Espírito Santo atue de uma forma mais intensa. Tá certo? Então vamos à nossa meditação. Nós estamos hoje no capítulo 5 do livro de Jeremias e a gente vai lá no versículo 12. Mas só lembrando que hoje é 1º de março de 2026, né? Que a gente, apesar de falar que entrou março, mas a gente não fez a referência ao mês, é importante, tá bom? Então no versículo 12 está escrito: Negaram o Senhor e disseram: Não é ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a guerra, nem passaremos fomes, os profetas não passam de ventos. O cenário aqui, ele mostra uma rebeldia e mostra, vamos dizer assim, um distanciamento muito claro e principalmente eles mostram que aqueles quem já havia avisado ele, que é o próprio Deus através de seu profeta, não tinha credibilidade. Eles demonstram aqui, eles quem? O povo de Deus. Demonstra que a palavra de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus não valem nada diante do pensamento torpe do homem. Por que que ele diz isso? Por que a gente pode interpretar assim? Porque lá no versículo 9 ele diz assim, ó, deixarei eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, não deveria eu me vingar de uma nação como esta? E aí, a partir desse momento que Deus coloca isso, por quê? Porque ele retrata uma série de posições, um pouquinho para trás e depois um pouquinho para frente também. Ele falando isso, ele, entre o versículo 10 e o versículo 11, ele diz assim, ó, que os inimigos destruiriam a vinha, né? Ó, ele fala assim no versículo 10, que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e a destruam, porém não por completo. Tire os ramos porque não são do Senhor. Demonstrando muito claramente que deveria haver uma limpeza no povo, né? Limpeza no povo porque eles foram enxertados. Eles, de alguma forma, existia falsos, profanos, maldizentes, pessoas que efetivamente não se alinhavam aos ensinos, não se alinhavam àquilo que Deus esperava do seu próprio povo. E aí Deus está estabelecendo que ele diz assim, e dizendo muito mais, porque ele diz assim, porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. E aí então Deus já está estabelecendo isso, né? Que mandaria se arrancar vamos dizer assim, esses ramos, né? Esses ramos que não eram do Senhor, mas os homens de Deus, né? Os homens de Deus, eles simplesmente eles estão negando, eles estão duvidando. E quando a gente vem para ver o que era o cenário, Deus estabelece para que o profeta Jeremias ele caminhasse pela cidade e procurasse uma alma justa, vamos dizer assim, uma. Você lembra lá de Sodoma e Gomorra, quando Abraão intercedeu por aquela cidade? Você lembra disso? Aqui é algo semelhante, semelhante, porque o povo, Deus, quando chega lá no versículo 1, bem lá para o final, ou assim, na segunda parte, ele diz assim, se há uma pessoa que pratica justiça ou busca a verdade, se acharem, eu perdoarei a cidade. Então, Jeremias, ele começa, vamos dizer assim, a sua viagem, o seu passeio, a sua busca nessa cidade. E olha que o próprio Senhor, ele diz que Jeremias encontraria pessoas que diriam assim, tão certo como diz o Senhor. Mas essas pessoas que ainda assim abriam sua boca para falar dessa forma, eles falavam de forma falsa. Algo diferente do que nós vemos hoje. Quantas pessoas abrem sua boca para falar de Deus? Então, quando a gente abre aí a internet, o canal do YouTube, são tantos pregadores tão maravilhosos assim no seu falar, mas ainda assim Deus diz assim, que eles falam falsamente. São pessoas que estão produzindo, estão construindo são verdadeiros impérios, impérios de riqueza, e eles fazem a gente crer que eles são enviados, que é o próprio Senhor que faz com que eles prosperem daquela forma. É impressionante, né? Enquanto alguns filhos de Deus vivem uma vida de dificuldade, mesmo tendo fidelidade, esses que são os grandes, que são os abençoados, são os próximos, são os líderes, eles acabam, por exemplo, prosperando de uma forma que aqueles que, quando a gente olha lá para trás, aqui na caminhada do Senhor, os pais da igreja, você não vê isso que hoje os nossos líderes, eles, por exemplo, eles conseguem construir. Mas então, Deus alerta que eles não atentam para a fidelidade e eles usam sua boca simplesmente para professar de uma maneira muito falsa. E aí, o profeta
quando ele começa a procurar, ele vai lá nos pobres. Ele vai lá nos pobres. Só que os pobres demonstram o que? Insensatez. E aí, Jeremias, para tentar acalentar o seu coração, diz assim: ah, eles são apenas pobres e insensatos, pois não conhecem o Senhor. Eles não conhecem o caminho direito, não conhecem a palavra verdadeiramente. É como se o próprio Deus, através dos profetas, não tivesse instruindo o povo. É como se aqueles pobres não tivessem a condição de entender a palavra do Senhor. E aí Jeremias faz um segundo processo. Ele vai buscar entre os poderosos, né? Mas entre os poderosos também, ele se surpreende porque diz assim, mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Ou seja, eles romperam completamente a dependência de Deus e agem de uma forma agora deliberadamente maldosa. Então, é esse o cenário, né? O cenário em que Jeremias encontra, em que o Senhor pergunta se não deveria ele se vingar e castigar dela. E no versículo 7 ela diz assim: Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e lutam pelos e juram pelos que não são deuses, depois de eu ter lhes saciado a fome e adulterado e se reuniram em casas de prostitutas. A rebeldia, a imoralidade, os devaneios, principalmente a idolatria, ela estava intensa, ela estava patente, ela era vibrante entre o povo. E o povo, o importante, o interessante que a gente vai ver sobre isso, faz com que essa situação eles possam chegar a negar que o juízo do Senhor virá sobre eles. Mas, como não muito diferente, né? Como não muito diferente, o Senhor ele alerta, ele não só alerta, quanto ele tenta trazer o seu povo de volta para si. Mas quando ele entra a partir do versículo 14 e ele vai até o versículo 17, ele vai trazer um cenário de devastação, a aproximação do exército inimigo, né? Aqueles que iriam conquistar, e ele usa, e Deus diz assim, ó, visto, lá no versículo 14, ele diz assim, visto que eles proferiram outras palavras, em que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Ele vai trazer, na verdade, as nações distantes, as nações, que ele fala aqui, nações antigas, uma nação forte, para que possa oprimir e para que possa colocar o povo de Deus dentro da própria sepultura, né? E os homens valentes do povo de Deus iriam cair na batalha, porque o Senhor não estaria com eles. Mas quando chega no versículo 18, Deus estabelece um ponto de misericórdia, um ponto de socorro, porque ele fala assim, que apesar de tudo isso, né, nesses dias que tudo aconteceria, mas ainda não seria a destruição completa. E o povo deveria entender que aqueles juízos estavam sobre eles porque eles abandonaram o Senhor e serviram a deuses estranhos. E então, por meio dessa conduta, por meio com uma forma deles escolher o resultado que eles queriam, então agora eles seriam levados a terras estrangeiras e lá, em terras estrangeiras, eles poderiam lamentar, adorar deuses estranhos, mas na verdade lamentar a saudade de poder cultuar o seu próprio Deus e reconhecer a divindade, a dignidade, o poder e a autoridade de Deus sobre a vida deles. Mas aí seria uma oportunidade deles poderem clamar e quem sabe o Senhor ouvir o seu grito de socorro. Então o que a gente vai vendo é aquilo que vem se repetindo: rebeldia, iniquidade, desobediência. Era um povo que, segundo o que está escrito lá no versículo 21, era um povo que, tolos sem entendimento, eles tinham olhos e não viam, eles tinham ouvidos e não ouviam, eles não tremiam diante do Senhor, ou muito menos, eles não temiam. E Deus ainda, de uma maneira, vamos dizer assim, alertá-los, e Deus diz assim, ó, Deus era o Deus que, de poder a ponto de que ao próprio mar ele impunha limite. Ele colocava, vamos dizer assim, uma barreira de areia em que o próprio mar, apesar de ondas gigantescas, elas não conseguiriam romper aquele limite que o Senhor estabelecia. E não era uma nação como Judá, Israel, não era um povo hebreu, apesar de ter sido um povo escolhido, também tinha um próprio limite de Deus sobre eles, mas eles não queriam respeitar esse limite, e o juízo de Deus se estabelecia, ou seja, eles eram maldade, eles eram homens que se desviavam das coisas boas, viviam nos pecados e se afastavam completamente do bem que o Senhor lhe ensinava. E quando a gente chega lá no final, no meio de todo esse cenário, o mais interessante é que de toda essa imoralidade, de toda essa rebeldia, dos homens que lideravam eles,
dos homens que lideravam eles também serem insanos, serem maldosos, os profetas profetizarem falsamente, os sacerdotes se alinharem com toda essa estrutura na prática imoral, na prática iníqua. O pior de tudo isso é que lá no versículo 31 é dito assim: e é o que o meu povo deseja. Ou seja, o povo não buscava, não desejava o Senhor. O povo buscava viver exatamente o que estava vivendo. E por isso, o juízo do Senhor precisaria se estabelecer, porque a palavra do Senhor é verdade, é plena e é realizável. A gente vai vendo, vai lendo esses capítulos, esses versículos, e às vezes a gente ainda assim na nossa vida prática, na nossa vida real, a gente continua como o povo desse, povo desobediente. Que o Senhor possa nos conduzir a dias melhores. Que Ele possa nos cuidar. Graças a Deus.